Shalom, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para a nossa segunda aula da Escola de Líderes Online da Igreja Batista Renovação em Cristo. Eu sou o pastor Rodrigo, estarei com vocês nessa lição. Então nós estamos aqui no primeiro módulo, nossa segunda lição, nós iremos estudar sobre conhecendo a palavra de Deus. Ou seja, nós iremos conhecer a Bíblia. Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então a Bíblia, gente, é a voz de Deus para nós hoje. Devidamente compilada, ordenada, ela deve ser estudada e interpretada. Privilégio que não tiveram gerações anteriores. Não podemos ignorar todo o caminho percorrido inicialmente pelos apóstolos e depois por outros santos de Deus, para que hoje pudéssemos praticar livremente a fé em Cristo. Este caminho tem o sangue dos justos, o sacrifício dos inocentes, a renúncia de muitas vidas. Todavia, nenhum desses atos foram em vão, porque cada semente brotou, e a seu devido tempo continuará brotando e operando segundo a dinâmica da palavra de Deus, a qual prosperará naquilo para o que foi enviada. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, 11. Então nós temos o privilégio hoje de ter a palavra de Deus escrita para a nossa meditação, para o nosso ensino, também para a nossa correção. Então a palavra de Deus é a voz de Deus escrita para todos nós aqui na terra. Primeira coisa, a inspiração divina da Bíblia. A Bíblia é divinamente inspirada e tal inspiração que a diferencia de todos os demais livros do mundo, pois é a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura ou erros. A própria Bíblia reivindica a si a inspiração de Deus, pois a expressão "assim diz o Senhor", como carimbo de autenticidade divina, ocorre mais de 1.600 vezes nos seus 66 livros. Então essa inspiração, ela é comprovada a respeito da palavra de Deus, inspirada por Deus, mesmo num decorrer de 1.500 anos mais ou menos, que foi escrita a palavra de Deus por diversos escritores e profetas, mas existe uma coerência do início ao fim. Existe uma palavra ordenada do início ao fim, que nos garante que é uma inspiração do Senhor. A teoria correta da inspiração da Bíblia é chamada de teoria da inspiração plenária ou verbal, a qual ensina que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas. O fato de os escritores não agirem como se fossem robôs, mas usando palavras do seu próprio vocabulário, comprova que escreveram a palavra de Deus sob uma influência poderosa do Espírito Santo. Segunda coisa, a perfeita harmonia e unidade da Bíblia. A chegada da Bíblia até os nossos dias só pode ser explicada como um milagre, considerando-se que nela há 66 livros escritos por cerca de 40 escritores, num período de aproximadamente 16 séculos. Principalmente quando levamos em conta que estes homens tinham as mais variadas ocupações, vieram em diferentes épocas e lugares e muitos deles nem mesmo se conheceram. Mas apesar de toda esta diversidade e de tantos estilos, verificamos que os escritores geraram um produto poderoso e coerente. A Bíblia, como um todo, não apresenta nenhuma contradição doutrinária, histórica ou científica. Então existe uma
perfeita harmonia na escrita dessa Bíblia. Apesar de 40 homens escreverem durante mais ou menos 16 séculos, com um estilo de vida diferente, com ocupações diferentes, com lugares e épocas também diferentes, eles conseguiram, na medida da inspiração do Senhor, conseguiram escrever uma Bíblia coerente, uma Bíblia que prova que existe uma influência espiritual de Deus nesses escritores. O testemunho do Espírito Santo dentro do crente. Quem de fato aceita Jesus, aceita também a Bíblia como a palavra de Deus, pois o Espírito Santo põe na alma do crente a certeza quanto à autoridade desse livro. Esse testemunho do Espírito Santo no interior do crente, no tocante às Escrituras, é superior a qualquer argumentação humana. Então nós, quando recebemos Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. E à medida que eu conheço essa palavra, à medida que eu me debruço nessa palavra, o Espírito Santo vem confirmando em mim que essa palavra é verdade. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a palavra de Deus, ela dá o conhecimento, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus, ela nos mostra e nos revela o caráter do Senhor. A Bíblia, influência benéfica, universal e atemporal. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. Isso é provado. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. E não se pode negar a influência benéfica e transformadora que ela exerce sobre os indivíduos e as nações. Mesmo aqueles que não a aceitam reconhecem o seu efeito sadio na civilização. É claro. Então a Bíblia, ela é um livro, né, mais lido, mais impresso, né, de todo mundo, de todas as épocas. E o seu efeito no indivíduo é um efeito extremamente benéfico, né, para a sua vida. É notável o seu caráter universal. Qualquer crente, ao ler a Bíblia, recebe sua mensagem como se houvera sido escrita diretamente para ele. É incrível como isso aqui é verdade. Nós, quando lemos a Bíblia, a gente acha que essa Bíblia foi escrita diretamente para nós. Todas as raças consideram a Bíblia como sua possessão. Ninguém a considera como um livro alheio ou estrangeiro. A temporalidade da Bíblia é outro fato marcante que a distingue de qualquer outro livro. Ela é sempre nova e inesgotável. Tá? A Bíblia sempre nova e inesgotável. É o livro mais antigo do mundo. O livro mais antigo do mundo. E ao mesmo tempo o mais moderno. Em mais de 20 séculos, o homem não pôde melhorá-la. É o único livro que é lido seguidas vezes sem que se perca por ele o interesse, independentemente da idade do leitor. Isso é um fato, né? A Bíblia, ela é atemporal e nós lemos a Bíblia várias vezes. Durante o ano você lê a Bíblia 1, 2, 3 vezes. Existem pessoas que gostam do Novo Testamento, lê o Novo Testamento durante o ano várias vezes e não perde o interesse. Por isso que ela é uma palavra universal e atemporal. Como é que é a estrutura da Bíblia? Como é que ela está disposta, né? Como é que ela está escrita? Então, a Bíblia é composta por 66 livros, sendo que 39 livros compõem o Antigo Testamento e 27 livros compõem o Novo Testamento. Então, vamos lá. Dos 39 livros do Antigo Testamento, vão se classificar em 4 grupos. Tá? Primeiro grupo aqui, né? Nós temos 5 livros da lei, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses livros também são chamados de
Pentateuco. Esses livros tratam da origem de todas as coisas, da lei e do estabelecimento da nação de Israel. Segundo grupo, nós temos aqui 12 livros chamados livros históricos. São eles: livro de Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses livros ocupam-se da história de Israel, por isso são chamados livros históricos, nos seus vários períodos: a teocracia sobre os juízes, a monarquia sobre Saul, Davi e Salomão, a divisão do reino e o cativeiro, contendo o relato dos reinos de Judá e de Israel, este sendo levado para a Síria e aquele, para a Babilônia. Então, quando eles foram cativos, o reino de Israel foi levado para a Síria e o reino de Judá para a Babilônia. Também esses livros históricos vão falar do pós-cativeiro, o pós-cativeiro, sob Zorobabel, Esdras e Neemias, e em conjunto com estes os profetas contemporâneos. Depois nós temos aí o outro grupo, que são 5 livros poéticos, chamados livros poéticos. São eles: o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São assim chamados pelo gênero do seu conteúdo, mas também são chamados de livros devocionais. E, para finalizar, nós temos aqui 17 livros proféticos, e esses livros proféticos são subdivididos em profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas menores: temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. É interessante a gente observar que as expressões maiores e menores não se referem à notoriedade ou ao mérito do profeta, mas sim, ao tamanho dos livros e à extensão do respectivo ministério profético de cada um. Agora nós temos os 27 livros do Novo Testamento, e esses estão classificados também em 4 grupos, conforme o assunto que aborda. Nós temos o grupo da biografia, são 4 livros. Temos um livro histórico, temos as epístolas ou cartas e temos também o livro da profecia. Os 27 livros do Novo Testamento também se classificam em 4 grupos. Os bibliográficos, o que fala da biografia, são os 4 evangelhos. Então, os 4 evangelhos são os 4 livros bibliográficos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Sendo que os 3 primeiros são chamados de evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos. Por quê? Devido a certo paralelismo que contém entre si. E o 4, que é o livro de João, ele é chamado do livro da Revelação. Nós temos aí um livro histórico no Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. E temos 21 epístolas ou cartas. São 21 cartas ou epístolas que vão de Romanos a Judas. E essas cartas contêm a doutrina da igreja. Então, as cartas contêm a doutrina da igreja. E a classificação mais aceita é essa aqui. 9 cartas são dirigidas às igrejas de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses,
1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Então, essas 9, elas são dirigidas a igrejas, tá? São dirigidas a igrejas. Nós temos 4 cartas que são dirigidas a pessoas. Aí nós temos 1 Timóteo, 2 Timóteo, a carta a Tito e a carta a Filemon. E nós temos aqui uma carta que é dirigida aos hebreus cristãos, que é o livro de Hebreus. Nós temos 7 cartas dirigidas a todos os cristãos. São as cartas de Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e a carta de Judas. Essas epístolas são também chamadas de epístolas universais, ou epístolas católicas ou gerais, apesar de 2 delas serem dirigidas a pessoas. O apóstolo Paulo se destaca como o mais famoso escritor do Novo Testamento. Só o apóstolo Paulo, ele escreve 13 epístolas autênticas, restando apenas 8 para os demais escritores. Esse fato é digno da maior relevância, principalmente quando consideramos que Paulo não fazia parte daqueles que acompanharam pessoalmente o ministério de Jesus. Como ele próprio afirma, o seu ministério foi dado diretamente pelo Espírito Santo. Ele escreve lá em Gálatas, capítulo 1, do 11 ao 12. E nós temos aí, fechando o Novo Testamento, um livro profético, que é o livro do Apocalipse, também chamado livro da Revelação. E qual seria o tema central da Bíblia? É lógico que o tema central da Bíblia é Jesus. Amém? Jesus é o tema central da Bíblia. No Antigo Testamento, tudo apontava para a sua manifestação. E no Novo Testamento, tudo conta sobre a sua maravilhosa obra, doutrina e volta gloriosa. Aleluia! Passando livro a livro, sempre o encontraremos. Em Gênesis, ele é o descendente da mulher. E em Apocalipse, ele é o Alfa e o Ômega. Tomando o Senhor Jesus como centro da Bíblia, poderemos resumir o Antigo e o Novo Testamento, que são 66 livros, em 5 palavras que definem a sua história. Primeiro, preparação. Todo o Antigo Testamento, que engloba os 39 livros, preparam a humanidade para a sua vinda. Depois nós temos a manifestação. Os evangelhos tratam da sua manifestação. Depois a propagação. O livro de Atos dos Apóstolos trata da propagação do seu evangelho. E nós temos a explanação, que seriam as epístolas, elas são a explanação da sua doutrina. E consumação. O Apocalipse trata de todas as coisas preditas através de Cristo. Então, irmãos, concluindo aqui, a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é um fato. E ela é digna de toda a aceitação. Seus ensinamentos são verdadeiros e eles são a nossa regra de doutrina e fé. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Não esqueça de responder o exercício no final da apostila da nossa segunda lição. E eu aguardo vocês para a próxima aula, em nome de Jesus.